Ruth, você está por aí? Está tudo bem? E os nossos irmãos lá de Minas, será que já chegaram? Paz, pastor Luisander. Sim, estou por aqui. Paz, pastor Miguel, pastor Marcos. Já estamos recebendo nossos irmãos de Minas, sim, já estão conectando. Já estou vendo que tem bastante irmãos conectados. Agradeço a presença de todos. E em poucos minutos já estamos começando a nossa live. Tá sem som. Oi. Pastor Luisander. Oi. Isso aqui é o Márcio de Uberlândia que está falando. Ah, querido Márcio. Márcio. Isso. Amigo Márcio. Isso, exatamente. Aqui da cidade de Uberlândia, isso. Da igreja do nosso pastor Edilson? Isso, exatamente. Estou aqui na casa dele. Ai, que bom. Que honra receber os nossos irmãos. Isso. A irmã Giselda também, eu creio que acho que é ela que já está aqui também. Aham. Maravilha, hein? Maravilha. Hein, Márcio? Você teve naquele encontro de casais que nós fizemos? Estava lá o Luisander, ele me levou lá de carro, esse menino vale ouro. Me levou lá. Sim. Não, pastor Miguel, infelizmente não tive. O pastor Luisander, eu conheço, agora que eu estou vendo aqui o rostinho dele, eu conheço do meu cunhado, o Fábio. Salval, falar bastante dele, a gente conhece. Maravilhoso. Agora, por vídeo. E o pastor Marcos, eu conheci uma vez que estava transmitindo aquele evento que tinha, né, lá em aquela convenção do Brasil para Cristo. Semana Brasil para Cristo. Águas de Lindóia. Em Águas de Lindóia, eu conheci o pastor Marcos ministrando uma ceia e fiquei encantado. Aí quando eu conversei com o Thiago Marques, que teve lá na igreja dele, aí o Thiago falou assim, não, ele é tudo que realmente ele ministrou, eu nasci porque eu sou amigo do Thiago. Aí o Thiago falou assim, não, é aquilo mesmo, é bênção. E o Fábio também, não, o pastor Luisander também é bênção. E eu tô conhecendo o pastor Miguel agora, tô encantado. É um prazer, estou muito feliz de ver pessoas desse nível do Brasil para Cristo, dessa envergadura, né? Com esse ânimo, com esse vigor, com essa alegria. Deus abençoe, pastor. Deus abençoe. Fiquei muito feliz de te conhecer. Amém. Olha, feliz ficamos nós e honrados com a tua presença, viu? Tenho certeza de que a gente vai se conhecer e vamos nos abençoar mutuamente, né? Amém, amém. Eu consegui fazer este ano 81 anos. 81, olha, glória a Deus. Glória a Deus. Quem é casado com Natália, não morre. Sabia, Natália? Salve, Senhor, para que eu não cumprimentei ainda. Amém. Deus, em nome de Jesus. Amém. Vou sair um pouquinho. Então é isso, meu amigão. É isso mesmo. Quem é bem casado como eu conheci a Natália em 59. E em 60 eu me casei. Então já somos casados há 60 anos. 60 anos, é um testemunho vivo, né? Pois é, graças a Deus, né? Amém, amém, graças a Deus. Como diz o pastor Luisander, é realmente um testemunho de vida para nós, estar presenciando essa alegria que vocês vivem, isso nos contagia. É muito bom, graças a Deus pela vida de vocês. Amém, glória a Deus, glória a Deus. E vocês sabem que eu descobri por que agora nós estamos vivendo mais tempo? Por duas razões. Primeira, porque não morremos. Segunda, porque a gente tem comido muitos alimentos com conservantes.
Então a gente fica conservado. Para descontrair um pouco, né, companheiro? Sim, querido. Tá bom, tá bom. Olha só, pastor Miguel, querido Márcio, irmãos que estão conosco, talvez o primeiro encontro, este já é o 5º encontro. Nós já fomos ministrados dentro desse contexto, né, que são ministrações voltadas a pais de crianças, adolescentes e também de jovens. Nós falamos no primeiro encontro sobre a rebeldia não ser algo exclusivo dos adolescentes ou dos jovens. No segundo encontro, nós estivemos falando sobre o tema o meu filho está vendo pornografia, e agora? No terceiro encontro, nós tivemos a alegria de estar recebendo o pastor Valdinei, que ministrou sobre filhos, herança do Senhor. No último encontro que tivemos a alegria de receber a nossa irmã Filomena, e ela ministrou um tema muito forte aos nossos corações, colocando a casa em ordem. Muito e bom. Hoje é uma alegria muito grande, meu pastor Miguel, estar recebendo o nosso querido pastor. Ele é há 13 anos presidente da nossa linda igreja, o BPC Nova Friburgo, no estado do Rio de Janeiro, e já foi missionário na Alemanha, é membro da JUNEC, a JUNEC, que é a Junta Nacional de Educação Cristã da denominação da Igreja do Brasil para Cristo. Ele já cooperou com várias revistas de estudos da Bíblia da nossa igreja. Ele é escritor de mais de 10 livros, e um deles já foi citado aqui pelo próprio pastor Miguel, né, que é A Arte de Recomeçar, o livro Frutifique e 4 Semanas para um Coração Transformado. E é com muita alegria que eu quero apresentar, então, o pastor Marcos André. Os slides, vai estar me assessorando aí, mas antes eu gostaria de pedir que o pastor Miguel estivesse nos abençoando, orando, né, por esse momento, para que o Senhor possa nos conduzir, né, debaixo da bênção dele a gente vai com mais tranquilidade, certamente. Por favor, pastor Miguel. Amém. Senhor nosso Deus, nosso Pai, como nós te somos gratos, porque o Senhor nos tem abençoado com toda sorte de bênção, porque temos passado pelo vale da sombra e da morte sem temer mal algum, porque nos momentos mais difíceis nós temos nos escondido debaixo de tuas asas e sempre estamos seguros. Tua misericórdia, teu amor nos tem alcançado. Por isso, ó Deus, queremos iniciar louvando o teu santo e bendito nome. Ó Deus, queremos iniciar esta palestra pedindo que a unção de sabedoria continue, ó Deus, marcando a vida do nosso preletor, pastor Marcos, que não lhe falte azeite fresco sobre sua cabeça. Meu Pai, em nome de Jesus, pedimos que abençoes também a todos aqueles que estiverem participando conosco, ouvindo, para que, ó Deus, possam, como eu, aprender mais alguma coisa e que pode ser tão significante, tão importante, que a gente pode praticar durante toda a vida. Louvamos o teu santo nome, no nome poderoso e precioso de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Amém.
Meu pastor, muito obrigado pelo carinho, por esse convite tão especial. A gente fica muito feliz de poder dividir alguma coisa com vocês. Eu preciso... eu já vou começar me desculpando, né? Porque pregador não foge da raia, né? Não costuma fugir de desafio. Para mim é um grande desafio porque essa não é exatamente a minha praia, como alguns costumam dizer, né? Deus tem me dado a graça de viajar bastante pela nossa denominação, em alguns estados, e a gente tem normalmente ministrado para líderes, para obreiros, de fato a nossa área de atuação mais intensa. Mas é claro que dentro da nossa realidade local, a gente o tempo inteiro está lidando com a questão da paternidade, tanto no sentido pessoal quanto no sentido ministerial, palestrando, mas normalmente o que eu costumo compartilhar é só para o nosso uso interno, consumo interno da nossa igreja. Eu não me lembro de alguma vez que eu fui a algum lugar ministrar para pais, né? Já ministrei para casais, né? E outras áreas também para jovens, mas para pais não. Mas quando eu recebi esse desafio aí do pastor Luiz Ander, eu não tinha como negar, e aí eu fui então estudar um pouquinho, rever algumas coisas. Há alguns anos atrás a gente fez um mestrado em Ministérios Cristãos, no Seminário Bíblico Palavra da Vida, um mestrado realmente bem prático, e um dos módulos foi justamente sobre a teologia bíblica da família. E quando eu entrei nesse mestrado, eu entrei com muita vontade de aprender e desejoso de ir além das exigências do próprio mestrado. Então, em muitos módulos, a gente tinha uma exigência que não era alta, de uma leitura aí de 600, 700 páginas, e muitas vezes eu lia 1.000, 1.500, às vezes 2.000 páginas, tendo contato com muito material que eu não conhecia. E o módulo de Teologia Bíblica da Família foi um módulo também muito especial para mim, que me abençoou de maneira pessoal, e eu pesquisei bastante, desenvolvi alguma coisa nesse sentido, mas assim, eu não tenho nenhum livro voltado para a educação de filhos, não é exatamente a área que eu tenho, me sinto mais confortável de ministrar, mas esse estudo que eu preparei para vocês, né, fiz uma adaptação de alguma coisa que eu já havia ministrado na nossa igreja, ele tem me abençoado bastante. Eu espero que possa abençoar a vida de vocês, e a gente vai falar um pouquinho sobre a importância, né, o pessoal acabou até mudando um pouquinho o título, ficou melhor, né, o valor da instrução na paternidade, e a gente vai usar como base Provérbios capítulo 22, versículo 6, educa a criança no caminho que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. No próximo slide a gente vai ver os 3 livros que eu usei para preparar esse material, né? Talvez alguns irmãos conheçam algum desses livros: Pastoreando o Coração da Criança, A Idade da Oportunidade. São, né, irmãos que escrevem aí, cada um escreve um livro diferente, mas seguindo uma mesma linha. E Deus, Casamento e Família, que é um livro assim mais teológico. Talvez a gente não tenha em língua portuguesa um livro com tanto conteúdo teológico quanto Deus, Casamento e Família. Para esse estudo de hoje, a gente pegou a parte mais prática, voltada para a educação de filhos, mas esses 3 livros são os livros que eu realmente vou me basear naquilo que eu vou ministrar ao coração de vocês. A gente sabe que muitas pessoas, elas têm um sonho, o projeto de ter filhos, mas nem sempre elas querem agir como pais. Hoje mesmo à tarde eu fui até a igreja, nós temos, né, uma irmã da nossa igreja que está vivendo um momento difícil com seu esposo, ela se casou com ele não era convertido, eu alertei ela, né, dei todas as recomendações, fiz todas as exortações, admoestações necessárias, mas ela insistiu nesse caminho, e no primeiro momento, nos primeiros anos, ela não teve dificuldade, até que eles tiveram então o primeiro filho. E aí o rapaz, né, começou a ter um comportamento realmente bem complicado, né? E ela compartilhando hoje comigo, chorando, dizendo: pastor, mas como é que eu vou fazer agora? Eu tenho uma criança, e foi só nascer o meu filho, que agora ele está, né, tá achando que ele é um garotão. Então, essa é uma realidade que nós enfrentamos, pessoas que sonham ter um filho, mas que não entendem a responsabilidade que eles têm como pais.
eles não entendem que muitas vezes a gente vai ter que se privar de muitas coisas para exercer a paternidade de maneira correta. A gente vai ter que fazer muitos sacrifícios. E no slide no próximo slide, tem uma frase do pastor Davi Murk, né, que foi meu professor nesse módulo de Teologia Bíblica da Família, que ele diz que sucesso no lar, pela graça de Deus, compensa todo e qualquer suposto fracasso na vida. Então, ministerialmente falando, eu tive que abrir mão de algumas coisas por conta da minha família, por conta dos meus filhos. Talvez em algumas áreas eu poderia ter avançado um pouco mais, poderia ter me dedicado um pouco mais, mas compreendendo a responsabilidade que eu tenho de primeiramente pastorear a minha casa e depois pastorear a igreja, a gente vai fazer sacrifícios, e muitas vezes, né, dentro na esfera profissional, todos nós precisamos compreender isso. Eu conversava há uns meses atrás com o irmão da igreja, e ele muito apaixonado pelo trabalho, com muitas possibilidades diante dele, e ele falou, pastor, eu já conversei com a minha esposa, ela não quer crescer comigo, eu falei com ela para esperar um pouquinho, em 10 anos a gente vai estar muito bem financeiramente, muito tranquilo, e aí a gente vai poder ter uma tranquilidade maior como família e tal. E eu falei com ele, rapaz, em 10 anos você já perdeu a sua família há muito tempo, né? Então, quando você diz que a sua esposa não tem o mesmo desejo que crescer que você, o que ela quer mostrar para você é que mais importante do que o dinheiro que você leva para casa é a sua presença, que ela não está disposta a abrir mão da sua presença como esposo e como pai por conta de qualquer conforto financeiro que você possa dar a ela, né? Ela está valorizando a sua presença, e eu louvo a Deus porque ele entendeu essa verdade, reduziu aí o seu ritmo, mas ser pai, né, ser mãe, vai nos consumir muito tempo, e é importante a gente aceitar alguns, entre aspas, né, fracassos na vida, para que a gente possa ter sucesso dentro do nosso lar. Eu quero compartilhar com vocês algumas verdades importantes sobre a paternidade. A gente vai trabalhar mais a questão conceitual, né? Eu percebi que os temas que vocês trabalharam anteriormente são temas talvez um pouco mais específicos, né? Mas como a gente trabalhou e estudou a questão da teologia bíblica da família, a gente vai trabalhar mais a questão conceitual mesmo, né? Primeira coisa importante a gente entender é que nós somos agentes de Deus. A nossa cultura, ela reduziu a criação de filhos a cuidar, né? Mas o próximo slide vai, né, nos deixar claro que Deus nos chamou a uma tarefa mais profunda do que sermos apenas alguém que cuida. Nós somos agentes de Deus dentro da nossa casa. Então, aquelas questões do dia a dia, por exemplo, a briga pelo último pedaço na sobremesa, aquela briga para tomar banho, aquele boletim amassado na calça do menino, da menina, que não mostrou para os pais porque estava com nota vermelha. Essas situações que normalmente nos deixam, né, aborrecidos, chateados. Meu Deus, essas crianças, elas são terríveis, que dor de cabeça, que coisa desnecessária. Na verdade, Deus nos colocou como pais justamente para esses momentos. Nós temos um chamado de Deus na criação dos nossos filhos, na educação dos nossos filhos, orientando eles do modo como eles devem viver de uma maneira agradável a Deus, e é justamente aí nesses momentos que nós vamos demonstrar o nosso chamado de Deus para estar ajudando eles nos pequenos detalhes, nos pequenos desentendimentos, nos pequenos desafios, né, numa rejeição, em um bullying que se sofre na escola. Nós estamos ali exatamente para isso. Se nossos filhos fossem perfeitos, se eles não tivessem problemas, se eles já nascessem sabendo de tudo, eles certamente não precisariam de pais. Eles precisam de pais justamente para que nós possamos ajudá-los a lidar com questões talvez simples para a gente, mas que são desafios que eles vão aprendendo a superar, a vencer diariamente. O próximo slide
ele vai nos dizer que nós somos instrumentos de Deus para ajudar e preparar os nossos filhos para viverem segundo os propósitos divinos. Então, a importância da gente entender que nós somos agentes de Deus, que nós somos instrumentos de Deus, de que Deus nos colocou onde nós estamos e nos confiou pequenos seres para que nós pudéssemos, então, ser instrumentos de Deus para abençoar a vida dessas crianças que depois, claro, com o tempo vão se desenvolvendo. Uma segunda verdade importante é que, sendo agentes de Deus, nós estamos submissos à agenda de Deus. Nós não devemos orientar os nossos filhos segundo os nossos próprios interesses e conveniência. Nós precisamos orientá-los segundo o padrão de Deus para o bem deles. O próximo slide traz uma verdade muito interessante. Como pai, você não exerce comando sob a sua jurisdição, mas sob a jurisdição de Deus. Você atua sob o comando de Deus. Você cumpre um dever que lhe foi dado por Deus. Então, acho que essa imagem representa um pouquinho disso, né? A gente vive alguma coisa, a gente se relaciona uns com os outros, mas debaixo de uma autoridade que Deus nos confiou e que deve ser exercida atendendo ao propósito de Deus, já que nós somos agentes de Deus. Então, nós não podemos moldar a vida dos nossos filhos segundo aquilo que nos agrada, mas segundo aquilo que agrada a Deus. Deus nos chama a exercermos autoridade sobre os nossos filhos e não a obrigá-los a fazer aquilo que a gente quer, atender os nossos próprios caprichos. Nós somos agentes de Deus nessa tarefa especial de instruir os nossos filhos. Nós somos pessoas que estão debaixo da autoridade de Deus, ou seja, nós estamos no mesmo barco que os nossos filhos. Assim como eles estão debaixo da nossa autoridade e debaixo da autoridade de Deus, nós também estamos debaixo da autoridade de Deus. Então, essa condição de autoridade não nos dá o direito de fazer exatamente ou absolutamente aquilo que a gente quer, do jeito que a gente quer e na hora que a gente quer. Ou seja, eu sou pai, então eu não tenho que me justificar em absolutamente nada, é assim que eu quero e ponto final. Então, entender a nossa posição como agentes de Deus, que seguem uma agenda de Deus, é fundamental para que a gente possa exercer a paternidade de maneira correta. Uma terceira verdade importante é a gente entender que nesse processo, nessa interação entre pais e filhos, nós lidamos diariamente com a realidade do pecado. Quando a gente pensa, por exemplo, numa perspectiva psicológica, né, e aí em muitas situações, né, talvez você já passou por isso, de mandar um filho seu para um psicólogo por alguma situação e tal, há um valor nesse processo, eu não estou dizendo que isso não tem um valor, mas quando nós pensamos na criação dos filhos, na vida emocional dos nossos filhos, na vida deles como um todo, a gente não pode negar a realidade do pecado, né? Essa questão do pecado que está enraizado no coração da própria criança. O próximo slide vai nos trazer Provérbios, capítulo 22, versículo 15, que diz que a insensatez ou a estultícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a livrará dela. Então, o que o texto está nos dizendo? Que há alguma coisa errada com a criança que requer correção. A insensatez está no coração da criança e essa insensatez ela precisa ser corrigida porque ela coloca a criança em risco. O texto está descrevendo, na verdade, a natureza pecaminosa, que é uma realidade natural do ser humano. Ele já nasce com essa tendência para aquilo que é errado. Talvez alguns de vocês tiveram essa experiência de observar os seus filhos quando estavam ainda começando a falar
eles começam a mentir, sem que necessariamente eles tenham aprendido a mentir com qualquer outra pessoa. Eles têm uma atração para aquilo que é errado, né? Você fala, não pode, é exatamente neste momento que ele se interessa pelo objeto e ele começa a cobiçar esse objeto. Então, é por trás de uma mecha de cabelo loirinha, né, como a dessa menina da foto aí, de um sorrisinho meigo, nós temos o problema do pecado. Eu visitei uma irmã recentemente para tratar alguns assuntos ministeriais e eu fiquei abismado como que um menino de 2 anos era capaz de mandar em toda a casa, né? Teve um determinado momento, nós estávamos assentados à mesa, conversando, o menininho foi para o sofá e ele me chamou, pastor, vem sentar comigo, e eu gosto muito dele, fui lá e sentei do lado dele. Os pais, percebendo que eu tinha me movido e a gente estava conversando, decidiram então ir para o sofá que estava em frente. O menino se levantou de 2 anos, deu um belo de um tapa na sua mãe e disse para eles, para a mãe e para o pai, que eles não poderiam ficar no sofá, quando os pais simplesmente se levantaram e voltaram a se assentar na cadeira da mesa. E eu fiquei pensando, meu Deus, como pode uma criança de 2 anos mandar em 2 adultos dessa forma, com tanta autoridade? Então, essa é a realidade do pecado. E é engraçado porque ao mesmo tempo que o menininho era levado, ele tinha aquele sorriso que desmancha a gente, né? Ele fazia as gracinhas dele, que todo mundo ficava contente, mas a batalha, a tendência, né, pecaminosa, estava claramente manifestada sobre a vida da criança. Então a criança, ela vai resistir à correção, a criança vai resistir a qualquer tentativa de governo sobre a sua vida, e se a gente não trabalhar isso na vida dela, quando chega na adolescência, quando chega na fase adulta, é aquele adulto que não tem limites, que não respeita a autoridade, que traz problemas inúmeros nas mais variadas esferas da própria sociedade, né? Então, o próximo slide vai dar uma definição a respeito aí da própria questão da vara, né? Deus ordenou a vara da disciplina para esta condição. A vara faz com que a insensatez deixe o coração da criança. O confronto com a imediata e inegável sensação de apanhar torna dócil uma criança implacável. Então, a primeira coisa importante, a gente olhar para aquele ser maravilhoso, para aquele bebezinho com essa cara de anjinho que está aí, e saber que ele luta contra o pecado. A natureza pecaminosa está ali, que o coração dele é naturalmente insensato, ou seja, se você deixa a criança seguir o fluxo natural dela, ela vai ser insensata. A única coisa que pode livrar uma criança da insensatez é justamente a correção. Este é o princípio bíblico que Salomão aqui em Provérbios está nos ensinando. Agora, quando eu falo que a gente lida com a realidade do pecado, não é apenas a realidade do pecado dos nossos filhos. Essa dinâmica de relacionamento entre pais e filhos também tem a ver com o nosso próprio pecado, porque nós também somos pecadores. Então, ao mesmo tempo que nós estamos acima dos nossos filhos na condição de autoridade, nós estamos ao lado deles, porque também somos pecadores e também estamos em um processo de transformação. Tem um livro chamado Instrumentos nas Mãos do Redentor, de Paul Tripp, e o subtítulo do livro, logo na capa, vem uma frase que já me acompanha desde que eu li esse livro, é muito importante para mim. Ela fala, pessoas que precisam ser transformadas, ajudando pessoas que precisam de transformação. E isso, acho que define não apenas a paternidade, isso define a liderança eclesiástica também, porque todos nós somos pessoas que precisam ser transformadas, mas temos uma responsabilidade de ajudar pessoas que precisam de transformação. Então, muitas vezes, reconhecendo o seu próprio pecado, né, alguns pais seguem para um extremo muito perigoso, porque eles não corrigem os seus filhos, eles não exortam os seus filhos, porque olham para si, se veem como pecadores
e acham que não estão em condições de corrigir os seus filhos, já que também eles têm as suas falhas e imperfeições. Isso está errado. O outro extremo são aqueles pais que se esquecem que também são pecadores e que na sua correção, que na sua instrução, eles não têm misericórdia nenhuma. Eles passam uma visão para os seus filhos que eles são perfeitos, eles nunca erraram, como se eles já soubessem, né? Eles nasceram sabendo de absolutamente tudo, mas a nossa posição é assim, entender que nós somos autoridade, que mesmo que a gente tenha, digamos assim, aprontado na nossa adolescência, cabe a nós instruir os nossos filhos para que eles não cometam os mesmos erros que nós também cometemos, mas, ao mesmo tempo, ter misericórdia, entender e se lembrar, talvez, lá do passado, de que nós também cometemos muitas falhas, passamos por situações muito difíceis. Eu gosto de Tito, no seu capítulo 3, quando Paulo escreve a Tito, ele vai falar sobre ser manso diante de todos os homens. E logo no versículo 3, ele vai dizer, lembrem-se que vocês também eram pecadores, falhos, imperfeitos. Então, às vezes, a gente se converte e olha para o incrédulo como se a gente nunca tivesse sido incrédulo. A gente se converte, aprende o que é santidade, começa a entender o ser guiado pelo Espírito e se esquece que um dia a gente também viveu em função dos apetites da carne. Então, a importância da gente entender que nós estamos numa condição de autoridade e que a gente precisa exercer essa autoridade, mas precisa exercê-la com humildade, porque nós também somos pecadores, nós também somos falhos, nós também carecemos do perdão de Deus sempre sobre a nossa vida. Então, a quarta verdade que eu quero falar para vocês é que nós temos a responsabilidade de disciplinar os nossos filhos. Nós temos aí 2 textos bíblicos, né, Provérbios capítulo 29, no próximo slide, o versículo 15 e o versículo 17. Vamos ver se o Rudy consegue colocar para a gente aí, Provérbios capítulo 29, versículo 15, isto, excelente. O texto diz, a vara e a repreensão dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma envergonha sua mãe. Versículo 17, castiga o teu filho e te dará descanso e dará delícias à tua alma. Então, a vara, né, esse conceito da vara é dado justamente neste caso extremo, né? O texto está nos mostrando que a alma do nosso filho, nossos filhos, ele está em perigo de morte espiritual. E a nossa tarefa é resgatar os nossos filhos da própria morte, do próprio perigo, né? De tantas situações que podem acontecer. Provérbios 23, versículo 14 diz, tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno, né? Ou da sepultura. Então, o uso da vara, o uso da correção física é uma expressão, é uma estratégia que Deus nos deu para auxiliar os nossos filhos a abrir mão da insensatez, para que a insensatez saia do seu coração e esse filho possa, então, trazer alegria para a nossa alma pela sua conduta, que não apenas nos agrada, mas agrada também ao Senhor. A vara não é questão de um pai irado expressando a sua ira contra pequenas crianças indefesas. Nós temos uma boa definição do que é a vara aí no próximo slide. O Rudy vai nos ajudar aí. A vara é um pai com fé em Deus e com fidelidade para com seus filhos, que assume a responsabilidade do uso oportuno, comedido e controlado da punição física, a fim de enfatizar a importância de obedecer a Deus, assim resgatando seu filho de continuar em sua insensatez até a morte. Então, acho que essa é uma definição muito bacana do sentido da vara, do sentido da punição física e um pouquinho também
do seu próprio propósito. Às vezes, a gente acaba distorcendo essa questão da punição física, né? O uso da vara, ele não nos dá o direito de manter um temperamento descontrolado, ele não nos dá o direito de bater nossos filhos quando a gente quer, a gente não pode usar a vara para extravasar a nossa frustração, não é ira, não é retribuição, o uso da vara não pode estar associado à ira, né? Se a gente está irado com o nosso filho, nós não estamos em condições de discipliná-lo. É melhor que a gente mande ele para o seu cantinho, que a gente mande ele dar um tempo, para que a gente possa se recompor e a gente possa, quando eles são pequenos, exercer aí a nossa autoridade como pais de maneira apropriada, sem que a ira ela possa elamear, né, esse processo que é um processo que Deus nos deu para ajudar os nossos filhos a estarem crescendo e se desenvolvendo. Então, todo um cuidado que a gente precisa ter para que a gente não surre os nossos filhos, para que a gente não se exceda, para que a gente não extravase aí um dia cansativo, que a gente se aborreceu, ouviu muita besteira, aí a gente chega em casa e faz o quê? Começa a descontar nos nossos filhos toda a nossa irritação de um dia muito complicado. Então, uma boa regra sobre a questão da disciplina dos filhos é que antes da gente lidar com os nossos filhos, a gente precisa lidar com as nossas próprias emoções, para ver se nós estamos em condições de exercer aí um ato disciplinar junto dos nossos filhos, ou se a nossa ira nos impede naquele momento de fazer aquilo que é apropriado. Alguns significados interessantes a respeito da vara, né? Falando sobre a questão, a vara é um instrumento de instrução, sem dúvida alguma, dentro de uma perspectiva bíblica, né? A vara, primeiramente, ela é uma responsabilidade, porque ela é administrada pelos pais como representantes de Deus, assumindo em lugar de Deus o que Deus os chamou para fazer, ou seja, como agentes de Deus. A gente usa a vara porque a gente está administrando não algo que é nosso, né? Mas algo que é do Senhor, que Ele nos confiou. A vara é o uso cuidadoso e oportuno e controlado da punição física, não é para extravasar a nossa ira. A vara, como a gente observou nos textos em Provérbios, ela é uma missão de resgate. O coração da criança ela é insensato e é justamente com o uso da vara que a gente vai resgatar a criança desse caminho de insensatez que pode levá-la à própria morte, né? Uma morte prematura. A vara ensina a respeito dos resultados do comportamento. A criança que recebe a punição física, ela vai aprendendo que a sua atitude tem uma consequência, que quando ela desobedece, há algum efeito sobre a sua vida. E aí você tem o próprio slide que diz, a disciplina física ajuda a criança a associar o pecado com a dor. E aí vem aí uma dica, né? Para um retorno eterno, invista hoje na poupança do seu filho, e poupança no sentido literal do popozinho dele aí, levando talvez aí algumas varadas, né? Então, é importante isso. A gente muitas vezes lida com gente adulta que não recebeu limites na sua infância, não aprendeu, né, foi muito paparicado pelos pais, não tinha a consequência das suas ações e que age até hoje como uma criança, porque é inconsequente, porque ainda não compreendeu a responsabilidade que tem e as consequências de atitudes que afetam a sua vida e afetam todos aqueles que estão ao seu redor. É claro que quando nossos filhos eles vão crescendo, a disciplina física ela vai ficando de lado e a gente utiliza outros artifícios também para muitas vezes tirar algumas coisas que a criança gosta, são os castigos que a gente chama, né, para que ela possa entender que o que ela faz de errado traz consigo uma consequência, e se ela persistir no erro, ela vai continuar sofrendo outras perdas. É uma motivação para que ela possa realmente seguir pelo caminho apropriado. Agora, vamos falar também um pouquinho sobre a importância de nós discipularmos os nossos filhos. A criação de filhos, no sentido de educação, de instrução e do próprio discipulado,
ela tem duas ferramentas. A vara é uma das ferramentas, especialmente quando você não tem uma condição de argumentar com a criança, ela não tem o seu intelecto desenvolvido, ela não vai conseguir entender, né, alguns conceitos. A vara ajuda ela de maneira muito clara a perceber que há uma consequência naquilo que é errado e que, se ela persistir no erro, ela vai sofrer uma consequência. As crianças, elas vão crescendo e vão se desenvolvendo intelectualmente, a gente tem condições de argumentar. Por isso, a comunicação, ela é mais restrita quando a criança é pequena, porque tem muita coisa que a criança não entende, e aí, quando a criança vai crescendo, a vara vai saindo de cena e a comunicação vai se tornando a parte mais importante na questão da educação, da criação dos nossos filhos. O próximo slide vai nos dizer que a família foi planejada para ser a primeira comunidade de aprendizado de Deus. Nós temos uma tendência hoje de transferir para a igreja essa responsabilidade, como se o principal ambiente formativo da criança no evangelho acontecesse dentro da igreja. Mas dentro de uma visão bíblica, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, é a família que, de fato, é essa primeira comunidade de aprendizado de Deus. Então, o próximo texto, que é um texto bem conhecido, próximo slide, Deuteronômio capítulo 6, versículos 6 e 7, diz que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração, ensine-as com persistência a seus filhos, converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Ou seja, não existe melhor contexto em que a criança possa aprender do que dentro da sua casa. Dentro do contexto da igreja, e hoje, né, em alguns casos, a gente ainda está meio que privado do envolvimento das crianças dentro do contexto da igreja, do templo, melhor dizendo, mas dentro de casa, as experiências que nós temos como pais de ministrar sobre o coração dos nossos filhos são oportunidades múltiplas dentro do próprio dia a dia. São lições, não é um ensino formal de que a gente senta com a criança, né, assim como ela tem aula, está tendo aí a aula online aí na sua casa, aquela coisa toda. Todo dia eu vou sentar com meu filho meia hora, vou ler um texto bíblico para ele, vou fazer uma exposição de um texto bíblico. Não necessariamente, né? Na verdade, essa instrução dentro de casa, como o texto está mostrando para a gente, ela acontece naturalmente no nosso dia a dia. Quando a gente está sentado, quando a gente está andando pelo caminho, quando a gente se deita, quando a gente se levanta, são situações que vão surgindo, que são experiências que a gente pode compartilhar com a criança, são princípios bíblicos que a gente vai compartilhar com a criança dentro da sua realidade de vida. Recentemente, minha filha teve uma dificuldadezinha com uma amiguinha, né, que acabou lidando com ela de maneira inapropriada, e aí ela chorou, ficou muito triste. Aquela foi uma oportunidade de ouro que Deus me deu e deu para minha esposa, para que a gente pudesse se assentar no meio dessa frustração e ministrar muitos princípios bíblicos, muitas verdades preciosas sobre o coração dela, diante daquela decepção que ela viveu com a sua amiguinha, né? Então, esse é um processo muito importante, esse benefício que nós temos como pais, essas oportunidades que vão surgindo o tempo inteiro para que a gente esteja ministrando sobre a vida deles, né? Uma ministração que não tem necessariamente hora para acontecer, ela pode acontecer em qualquer momento, são situações, é uma discussão que acontece, é dentro do carro, é um comentário que a criança faz, que você pode pegar aquele comentário, aquela situação específica e ministrar verdades preciosas para abençoar a vida dos nossos filhos. Próximo slide, por favor. O nosso problema é que geralmente nós reduzimos a comunicação com os nossos filhos a estes 3 elementos: regras, correção e disciplina. Então, basicamente acontece assim: a gente se comunica com nossos filhos estabelecendo regras. Quando eles fazem o que é errado, a gente corrige eles
e a gente anuncia a disciplina. Já que você fez isso, não deveria fazer, a partir de agora, né, como é muito comum aqui em casa também, você está sem celular por hoje. O dia inteiro você está sem celular, você está sem jogo. Então, regras, correção e disciplina fazem parte da comunicação de toda a família, nessa interação entre pais e filhos. O grande problema é que quando regras de correção e disciplina é a única coisa que existe a nível de comunicação. Aí está o grande problema, né? Quando a gente, dentro do contexto familiar, a comunicação da família só gira em torno de regras, correção, disciplina. Regras, correção, disciplina. Existem vários ingredientes que são fundamentais na nossa comunicação. Por exemplo, dentro do contexto familiar, a gente precisa encorajar os nossos filhos. Palavras de encorajamento, eles precisam ser encorajados, lidando com as suas próprias limitações, lidando com os seus medos, com os seus receios. Nós, como pais, estamos ali para encorajá-los, para motivá-los, para ajudá-los a acreditar no que Deus ministrou sobre a vida deles, nos talentos que Deus deu a eles, a entender que as limitações que muitas vezes eles vão se deparar, seja em relacionamentos interpessoais, seja na própria escola, em outras questões, que eles podem vencer, que eles devem se esforçar, ou seja, essa motivação, ajudar as crianças a acreditarem em um futuro abençoado, de algo que Deus tem preparado para a vida deles. Comunicação também tem a ver com correção. E aí, correção, a gente está pensando em corrigir, em consertar alguma coisa que está errada. É quando há uma linha de raciocínio, né, que é apresentada pela criança, que não é adequada, e você vai corrigir a criança, meu filho, não é assim que se pensa. Talvez ele vai fazer um comentário, né, preconceituoso, porque tem um amiguinho que é de cor, né, que é negro, e ele faz, fulano é assim, fulano é assado. É aí que a gente entra para corrigir, meu filho, não é assim. A gente não pode lidar assim com um amiguinho, Deus não faz acepção de pessoas, a gente não pode ter esse tipo de preconceito, isso é desrespeitoso. Ou seja, são questões, né, que a gente vai lidando, né? Às vezes tem a questão do apelo, é quando a gente vai apelar para a criança, a gente vai sentar com o nosso filho, meu filho, não pode ser assim, meu filho, né? Deus tem um projeto na sua vida, você não pode se comportar dessa forma, você não pode deixar que a mentira faça parte da sua vida. A gente está apelando ali, a gente está suplicando a criança em determinados momentos para que ela possa ouvir a instrução, para que ela possa abandonar o caminho que é errado, né? Quando a gente vai instruir a criança, a gente vai pegar situações do dia a dia, como Jesus fazia em situações comuns do dia a dia, e trazer lições espirituais para a vida daquela pessoa, ministrando sobre a vida dela. Eu me lembro que o irmão estava comentando o irmão Márcio aí, de Uberlândia, comentando de ter me visto ministrando na Semana Brasil para Cristo, e eu, né, na verdade, foi uma experiência muito bacana, e eu ia todos os anos, e muitas vezes colocava ali a minha mesinha de livros, né, sempre compartilhando com os irmãos e tal, uma troca de experiência muito bacana, e de repente, um belo dia, eu recebo o convite de estar ministrando naquele evento tão precioso. Eu fiquei assustado, fiquei pensando, meu Deus, será que chamaram a pessoa certa? Será que não se confundiram aí? Será que sou eu mesmo e tudo mais? E aí eu me lembro que quando a gente conversava com a liderança da nossa denominação, e eu falei, vocês não precisam cobrir a minha despesa de viagem, mas será que eu poderia levar a minha família e proporcionar para a minha família esse momento junto com eles? E aí ele, não, pastor, você pode vir, você fica à vontade, traz a família, traz sua esposa, traz seus 2 filhos, e que coisa legal poder estar ali e virar para os meus filhos e falar, olha, o que vocês estão desfrutando é fruto do trabalho do papai, e essa é uma expressão da fidelidade de Deus sobre a vida do papai, da mamãe, do esforço, dos anos se dedicando ao ministério, se propondo a estudar, se esforçar. Olha só, Deus abriu uma porta, Deus nos abençoou, e vocês, como meus filhos, estão sendo beneficiados por isso. A gente vai para um hotel, vocês vão poder ir na piscina, vão poder se divertir, vão conhecer novos amiguinhos. Então, são situações que a gente vai vivenciando e vai aproveitando para ensinar princípios importantes para os nossos filhos, né? A comunicação tem a ver com avisos, né?
com alertas, com placas que a gente coloca ali, meu filho, ó, cuidado, isso é perigoso, meu filho, não siga esse caminho. Então, a comunicação, ela tem vários fatores importantes, porque é através da comunicação que a gente vai instruir e ajudar os nossos filhos a entender quais são os propósitos de Deus e viver segundo os propósitos do Senhor. É difícil, né? Uma criança, ela não vai sentar do nosso lado e vai abrir o coração dela assim, né? Com tanta facilidade. A gente vai no nosso dia a dia pescando muitos comentários que são feitos pelos nossos filhos, observações que eles fazem da vida, e são oportunidades que a gente tem de, a partir dali, ministrar algo sobre a vida deles, ministrar lições preciosas sobre a vida deles. O próximo slide, por favor. Ele diz: a mais sublime arte na comunicação não é aprender como expressar seus pensamentos, é a arte de aprender como extrair os pensamentos de outras pessoas. Seu objetivo na comunicação deve ser entender o seu filho, não simplesmente fazer com que o seu filho o entenda. Então, essa comunicação, né, que é uma via de mão dupla, é a capacidade que a gente tem de ministrar sobre a vida deles, mas também de ouvir o que eles compartilham. Muitas vezes aquele pensamento alto que o nosso filho tem, de compartilhar alguma coisa, um pensamento, uma ideia, e que você pode pegar ali e ministrar, ele trabalhar sobre a vida do nosso filho. Então, a nossa capacidade de se impor sobre a vida dos nossos filhos na esfera da imposição, ela é passageira, né? Por isso que o próximo slide faz uma observação muito bacana, uma diferenciação entre autoridade e influência. A autoridade denota o que podemos realizar com nossos filhos por sermos mais fortes, mais rápidos, maiores, mas a influência representa a disposição de seu filho em colocar-se debaixo de sua autoridade, porque confia em você. Então, meu menino vai fazer em janeiro 14 anos. Ele já ultrapassou em estatura a minha esposa. Ele é mais forte do que ela e está a poucos centímetros de igualar na minha estatura. Então, a minha capacidade de me impor sobre ele pela força física, ela está com seus dias contados, né? Daqui a um tempo eu já não vou conseguir fazer isso. O que vai ter o peso na minha educação vai ser justamente a minha influência, que eu preciso continuar exercendo sobre a vida dele, que não será pela imposição, será pela capacidade que eu tenho de conquistar, de cativar o coração dele, de maneira que ele, olhando para mim, dê ouvidos para os meus ensinamentos, mais do que isso, que dê ouvidos para o meu exemplo pessoal e comece a aplicar isso sobre a sua vida. Então, nós temos, por exemplo, né, a gente olha o nosso presidente, nossa denominação, o pastor Luiz Bergamin, nós temos muitas pessoas que têm autoridade ao lado dele. E talvez existam pessoas que não têm autoridade denominacional, de maneira assim como o diretor, por exemplo, de um conselho nacional, ou de uma convenção, presidente de uma convenção, mas que têm influência, né, que são talvez conselheiros, pessoas que o pastor Luiz Bergamin, na hora de tomar decisões, vai buscar, vai consultar. A gente olha para o pastor Ivan Nunes, ele não tem um cargo específico na nossa denominação, além da questão do conselho apostólico, mas, de fato, ele não precisa de mais do que isso. Ele é, para nós, uma referência, né? Ele não precisa de um título especial, porque ele exerce uma influência sobre as nossas vidas, sobre os pastores, pela sua história, pela sua trajetória, né? Pastor Miguel, né, compõe hoje uma diretoria, mas mesmo não compondo, ele tem uma influência importante dentro da própria denominação. Então, vai chegar uma hora que a única coisa que vai nos restar sobre nossos filhos não vai ser mais a autoridade. Eles vão sair de casa, eles vão, né, constituir uma família. O que vai restar tão somente é a nossa influência sobre
a vida deles, é essa que deve crescer, e nesse processo de comunicação, de educação, de instrução, de exortação, mas também de encorajamento, de apelo, nós vamos construindo esse relacionamento de confiança que precisa perdurar por toda a nossa vida, enquanto a gente tiver aqui essa influência que a gente deve exercer sobre os nossos filhos. Então, como pais, nós precisamos disciplinar os nossos filhos, isso é fundamental. Como pais, nós precisamos discipular os nossos filhos, e a comunicação nesse aspecto ela é fundamental. E como pais, certamente, a gente também precisa interceder pelos nossos filhos. Uma outra coisa importante sobre a questão da educação dos filhos é que a gente se perde muitas vezes porque a gente entende bem esses princípios, né? Aquilo que a gente precisa fazer, a questão da disciplina, a questão da comunicação, da exortação. Só que o que nos falta muitas vezes é a constância no meio desse processo. Em muitos casos, a gente, quando pega o nosso filho, né, eu me lembro que há anos atrás, um pastor amigo descobriu que o filho estava saindo do culto, né, e às vezes não no culto necessariamente, uma reunião que ele estava ali, e ele estava junto com os irmãos da igreja e tal, o menino se deslocava junto com outro amiguinho, ia para o gabinete dele, para o computador dele, para ver pornografia com outro menininho da igreja, né? Então, olha que situação delicada. Quando ele descobre isso, abre-se, né, um leque aí de uma visão que ele vai ter, ele traz o filho para perto para ministrar sobre a vida dele como ele não estava ministrando antes, para cuidar de algumas coisas que ele achava que não precisava cuidar antes. Mas o problema é que depois que passa esse tempo, essa grande crise, essa grande descoberta, a tendência das pessoas muitas vezes é relaxar. E o comportamento da criança, novamente, volta para o mesmo caminho, ou seja, a insensatez volta a imperar sobre o coração dela, e, novamente, a gente vai ter que trazer as rédeas para perto para ajudar os nossos filhos a se posicionar. Por isso que o próximo slide traz um conceito bem interessante a esse respeito, quando diz que tão logo o seu filho saia da esfera da obediência, que é chamado também do círculo da bênção, ele precisa ser resgatado do perigo da obstinada independência de sua autoridade. A sua autoridade como pai representa a autoridade de Deus. O esquadrão de resgate é a mãe e o pai, armados com os métodos que Deus deu, isto é, a vara e a comunicação. Então, nossos filhos, eles vivem também uma grande batalha, que é uma batalha espiritual de um inimigo de nossas almas que, entendendo e imaginando, talvez não sabendo exatamente o que Deus projetou para a vida deles, eles vai tentá-lo desvirtuá-los logo no início da sua jornada. E nós, como pais, temos essa missão de resgatarmos nossos filhos, ajudarmos nossos filhos nessa batalha que eles travam também contra o pecado, para que eles possam escolher viver para Deus, andar com Deus, ter o propósito do Senhor se cumprindo sobre a nossa vida. Nós temos aqui no chat o Erlen Cássia França. Ela diz: minha filha acabou de completar 3 anos e recentemente tive que lidar com comentários preconceituosos sobre uma pessoa negra que viu na TV. Me surpreendeu como surgiu naturalmente isso nela e perceber que tenho que corrigi-la desde muito cedo. Sempre achei que lidaria com essa situação mais para frente. Então, é muito bacana esse comentário, porque é exatamente isso, irmãos. Essas oportunidades, elas vão surgir no dia a dia, de situações que a gente acha que não serão um grande problema, até porque a gente imagina assim, bem, se eu não sou uma pessoa preconceituosa, a minha filha também não vai ser, mas isso não necessariamente depende de nós, né? Eu já tive muitas situações dentro da minha casa de lidar com mentira dos meus filhos, sendo que eu e a minha esposa não vivemos na mentira, nós não mentimos, a gente nunca teve esse hábito de, fala que eu não estou em casa, nada disso. A gente sempre teve tanta resistência à mentira, que até essa coisa de ficar tapeando a criança, por exemplo, vovô vai embora, aí você pega a criança, vai para um outro lugar, para um outro cômodo, para não ver o vovô embora, e engana a criança, não, daqui a pouco ele volta. A gente não gosta de fazer isso, vovô está indo embora, não quero que vá, vovô tem que ir embora,
mas depois ele vai voltar para estar junto com a gente, vai lá dar um beijinho no vovô, mas independente disso, nossos filhos, em alguns momentos, né, manifestaram a questão da mentira. Então, essa é a grande questão, entender e estar atento àquilo que está acontecendo ao nosso redor, porque numa situação como essa, que a irmã compartilha com a gente, que o irmão compartilha com a gente precisa, então, resgatar os nossos filhos que estão indo para um caminho que, de fato, não deveriam ir, né? Então, essas oportunidades múltiplas que a gente vai tendo de estar ministrando sobre o coração dos nossos filhos. Agora, a importância que existe também de cuidarmos do nosso próprio coração neste processo de ensino. O próximo slide, por favor, Rudy, me ajuda aí. Diz que a criação de filhos é difícil para nós porque ela tende a trazer à luz o pior de nós. E a imagem é bem característica aí do pai muito aborrecido com o filho, né? Que largou ele na ilha, uma linha de trem ali com a sua bolsinha e deu no pé que nós não aguentava mais a criança, né? Então, essa é uma batalha que a gente trava, porque é dentro da nossa casa, criando os nossos filhos, que a gente vai se ver tendo explosões de ira, falando coisas que a gente não deveria, agindo de maneira muito inapropriada. Todos nós precisamos reconhecer isso. Toda vez que eu vou conversar com alguém, né, alguma irmã da igreja, né, que está grávida, e vou conversar com os pais, e eu falo assim, gente, uma das expressões mais, um dos ditos populares mais verdadeiros é que ser mãe, ser pai é padecer no paraíso. Isso é verdade, porque ao mesmo tempo que você lida com experiências maravilhosas, que você vai ter os seus momentos de maior alegria, criando filhos, educando filhos, que você vai ter os momentos de maior irritação, né, de sair do sério completamente e de se surpreender de como você também tem problemas no seu coração, de como o pecado dos nossos filhos manifesta o nosso próprio pecado, as nossas próprias falhas, a nossa própria imperfeição. Então, eu quero falar um pouquinho sobre alguns desejos que, na verdade, são ídolos, que muitas vezes são manifestados na educação dos nossos filhos, mas são áreas que precisam ser trabalhadas dentro do nosso próprio coração. Pode colocar o próximo slide, por favor, aí, Rudy. Olha só que interessante, os nossos desejos ídolos, eles nos fazem ver as oportunidades como provações e nos forçam a revidar a nossos adolescentes ou crianças com palavras amargas de juízo, acusação, condenação, comportando-nos em relação a eles com intolerância e raiva. Todos nós, irmãos, temos um histórico longo de coisas que a gente falou e fez no momento de ira com os nossos filhos, que nós temos um grande arrependimento. Então, é uma batalha que nós travamos. A gente precisa entender que Deus traz esses seres para a nossa vida tão especiais, não apenas para que a gente possa instruí-los, mas porque há um processo, há um trabalho de Deus nos nossos corações, nas nossas vidas, né? O desafio de ser cristão dentro de casa, de viver em santidade, mesmo tendo que lidar com tantas situações que acontecem. Então, eu queria falar sobre alguns desejos ídolos que são trabalhados aí em um desses livros que a gente apresentou, que tratam a respeito disso, né? A Giselda está comentando com a gente aí, grande verdade, pastor, melhores e piores momentos por ser mãe. Então, tem hora que a gente, né, acorda e pensa assim, meu Deus, eu sou a pessoa mais feliz do mundo, tenho filhos maravilhosos, e tem dia que a gente vai dormir pensando assim, Jesus, onde eu fui amarrar, né, o meu bode, né, que situação complicada, como é difícil ser pai e mãe. Então, a gente lida com todas essas emoções. O primeiro desejo, que muitas vezes é um ídolo no nosso coração, que dificulta nosso trabalho como pais, é o desejo por conforto. Eu vou ler um pouquinho para vocês aqui. Secretamente em nossos corações, muitos de nós desejamos que a vida seja um resort. Resort é aquele local que você é quem é servido, onde prevalece o senso de merecimento,
você já pagou e tem o direito de esperar algumas coisas. Nós precisamos ser humildes o suficiente para admitir que tendemos a ser alérgicos a problemas, porque tendemos a viver de forma egoísta e não redentora. Queremos regularidade, queremos paz, queremos conforto, queremos sossego, queremos nossas vidas previsíveis, descomplicadas, né? E o problema é que quando esses seres abençoados entram na nossa vida, eles bagunçam a nossa vida, né? A nossa rotina muda completamente, a gente não tem o conforto que a gente gostaria. Tem tantas situações que se fosse só, né, eu e a minha esposa, a gente não lidaria, mas tendo filhos, a gente passa a lidar. E, infelizmente, a gente muitas vezes não quer isso, né? Quantos casais a gente acaba lidando que entram em crise quando os filhos chegam, porque o marido se acostumou com aquela esposa que se dedicava apenas a ele, né? Eu brinco sempre com a minha esposa porque antes eu torço para o Flamengo, né? Eu sei que nós não estamos em um momento muito bom, mas tivemos um 2019 maravilhoso, então estamos com crédito ainda na casa, né? A gente, né, perdemos Jesus, e aí sem Jesus ficou um pouco complicado, mas a gente continua acreditando na recuperação. E eu brinco com a minha esposa, porque antes dos meus filhos nascerem, quarta-feira, quando tinha jogo do Flamengo, a gente chegava da igreja, se deitava no sofá e a gente tinha a alegria de poder assistir o jogo do Flamengo juntos, né? Depois que o meu primeiro filho nasceu, isso nunca mais aconteceu. Minha esposa nem sabe quem é o Flamengo, nem sabe a escalação do Flamengo, o técnico do Flamengo. Ou seja, nós perdemos um pouco daquilo que era o momento nosso, né? Então, essa tendência que a gente tem de muitas vezes olhar para os nossos filhos como se fosse um incômodo, e na verdade não é um incômodo, né? Mas muda a nossa vida, nos tira da comodidade, e a gente tem essa responsabilidade de estar servindo, de estar ajudando, de estar trabalhando. É um ministério que o Senhor nos deu dentro da nossa própria casa. Então, nem sempre a gente vai ter a paz que a gente deseja. Eu brinco com os meus filhos porque a gente estabeleceu o horário, né? A importância do horário para eles poderem dormir. Nesse tempo de quarentena, né, a aula deles começa um pouquinho mais tarde e tal, então o horário é 10 horas. E aí deu 10 horas, eu sou o general da casa, né, porque eu falo com eles, olha só, eu brinco com eles assim, falo, eu amo vocês até as 10 horas. Depois das 10 eu só amo a mãe de vocês, eu não amo mais vocês, eu preciso desse momento de paz com a minha esposa, né? É importante a gente saber, claro, estabelecer os limites, né, e as crianças entenderem que tem um momento do papai e da mamãe, né, mas não adianta, filho entrou na nossa vida, a gente programa um final de semana, de repente um filho fica doente, acontece uma situação, acontece outra situação, você cancela a viagem, você muda o seu roteiro, isso faz parte da paternidade, né? São desafios que nós vamos lidar o tempo inteiro e a gente tem que tomar cuidado porque o desejo pelo conforto, pela paz, ela acaba nos roubando a alegria da paternidade e nos levando muitas vezes a olhar para os nossos filhos como intrusos que chegaram para atrapalhar a nossa vida, quando na verdade eles vêm para nos abençoar e para nos ajudar. Outro desejo que muitas vezes compromete aí a nossa atuação como pais é o desejo pelo respeito. Quando o desejo pelo respeito governa o nosso coração, a gente tem é convencido que a gente tem o direito de ser respeitado. Então, tudo se torna uma questão de desrespeito. A gente começa a ver desrespeito até onde não existe desrespeito. Então, a gente passa a considerar todo desenvolvimento, insegurança, instabilidade de nossos filhos como uma afronta pessoal. A gente traz tudo para o lado pessoal, porque a nossa autoridade não pode ser desrespeitada e ponto final. E o respeito é a coisa mais importante da nossa vida. É lógico, nossos filhos precisam aprender a nos respeitar. Mas a gente precisa entender que eles são crianças, eles travam as suas próprias batalhas, há uma luta no coração deles, a insensatez está ali ligada ao coração deles e vai ser um desafio que eles vão travar para, né, com a nossa ajuda, para se livrar dessa insensatez. Outras vezes é o nosso desejo pela valorização.
A gente quer que os nossos filhos nos valorizem. Então você conhece aqueles pais que vivem reclamando, meus filhos não gostam de mim, meus filhos não me valorizam, meus filhos isso, meus filhos aquilo. Então esse sentimento de que parece que as crianças, os filhos precisam nos valorizar. Tem coisas que a gente só entende quando a gente é pai. Tem coisas que a gente não entende enquanto a gente é apenas filho. Entender de fato o que é a paternidade, o que é a maternidade, isso vai ser lá na frente. Nossos filhos, eles não vão entender muitas vezes por que a gente é rigoroso, por que a gente usa a vara, por que a gente dá o castigo, por que a gente chama a responsabilidade. Hoje eles não vão conseguir entender muitas coisas e às vezes vão ficar chateados com a gente, aborrecidos com a gente. Isso faz parte, mas lá na frente é o momento que eles vão nos agradecer porque a gente foi chato, porque a gente pegou no pé. É quando eles chegarem no momento, né? Talvez alguns já passaram por esse momento, eu ainda não, mas o privilégio de ver talvez o meu filho se formando, tendo uma profissão e podendo olhar para mim e falar: pai, obrigado porque você brigou comigo tantas vezes, porque você insistiu para que eu me esforçasse, porque você não deixou que eu fosse preguiçoso, que eu fizesse as coisas de qualquer forma, né? Que você tentou sempre me motivar a extrair o melhor de mim, a usar todo o meu potencial. Ou seja, tem coisas que nossos filhos não vão conseguir valorizar hoje, mas lá na frente, quando eles estiverem na condição de pais, eles vão conseguir valorizar o que nós fizemos pela vida deles. Então, esse cuidado que a gente precisa ter. Outras vezes, a gente, o que acaba dificultando a paternidade é o desejo pelo sucesso. É quando a gente começa a tratar nossos filhos como nossos filhos fossem nossos troféus, né? Nossa, tá vendo meu filho é assim, meu filho é assado. E de repente, quando nossos filhos fracassam, eles então estão nos envergonhando. E a gente fica muito chateado, porque eles não são mais o nosso troféu, eles não são mais as crianças modelo, eles não são os que tiram a melhor nota em sala de aula, né? Nossa, meu filho, olha só, ele tirou um 10, meu filho é o melhor aluno, meu filho é o mais elogiado. Então, a gente vive a frustração porque nem sempre os nossos filhos, eles vão ser aquilo que a gente gostaria que eles fossem, né? Eles vão ter limitações, eles vão ter as suas batalhas, e a gente precisa estar ao lado deles, ajudando eles a enfrentar as dificuldades que eles têm, que talvez não foram as dificuldades que a gente teve, mas são desafios que eles têm e que eles vão aprendendo a lidar com isso, né? E vão aprendendo a vencer e a superar e a crescer. Eu sou pastor e eu sou filho de pastor e sou casado com uma filha de pastor. Então, meus filhos são filhos de pastores, né, de pastor, e netos de pastores. E uma coisa que para mim é muito forte é não transferir essa responsabilidade para os meus filhos. Eu me lembro que há um tempo atrás, a gente começou na igreja, aquela coisa toda, e aí começou a ir muito menino, muito jovenzinho de boné na igreja, né, bonezinho. E eu confesso, eu não sei se você vai dizer que isso é tradicional, eu não gosto muito do boné na igreja e tal, eu não sou muito chegado. E claro que eu não ia impedir aqueles meninos que estavam se convertendo de ir na igreja por causa de boné, Deus me livre fazer isso, né? Então eu engoli o meu desconforto e tá eles indo de boné e tal. E aí um belo dia meu filho, né, tinha aí uns 9 anos talvez, 8 anos, colocou um bonezinho e se preparou para ir para a igreja. Aí minha esposa virou para mim e falou assim: olha, você não gosta, né, de boné na igreja? Seu filho tá de boné. Eu falei: não, ele vai de boné. Porque se eu deixo o filho dos outros ir de boné, o meu filho também pode ir de boné, ainda que eu não me simpatize muito com isso. Mas eu não posso jogar um fardo sobre ele, porque ele é filho de pastor, ele não pode. Os outros podem. Eu tenho pavor disso, porque de alguma forma eu vivi isso na minha vida, né? Minha esposa viveu isso na vida dela. Então a gente vai aprendendo a lidar com isso, entendendo que nossos filhos não são perfeitos, nós não somos perfeitos. Como eu disse, somos pessoas que precisam ser transformadas, ajudando pessoas que precisam de transformação. Outro desejo que muitas vezes também dificulta é o desejo
pelo controle, né? A gente quer controlar. É lógico, nós somos autoridade sobre a vida dos nossos filhos, irmãos. Agora, a gente tem que tomar cuidado quando a gente quer tanto ter controle que a gente começa a manipular os nossos filhos em coisas que não dizem respeito a nós. Eu vou dar um exemplo para você, que talvez seja até um pouco polêmico para os homens que estão presentes aqui, mas que é uma coisa que é minha, né? Eu sou flamenguista, meu pai torce para o Fluminense, é tricolor. Eu sei que muitos pais, a criança mal nasceu, ela já está lá com a camisinha do time, um body do time de futebol, o time do coração, e o pai já começa lá, não, isso aqui é São Paulino, não, isso aqui é corintiano, não, isso aqui é palmeirense, o menino não entende absolutamente nada, né? E eu decidi, desde o início, meus filhos me perguntavam, papai, qual é o nosso time? Eu falei, o meu time é o Flamengo, vocês podem torcer para qualquer time que vocês quiserem, vocês podem ser vascaíno, pode ser fluminense, vocês podem ser botafoguense, não precisa, vocês vão escolher o time de vocês, né? E aí, de alguma forma, eles acabaram, né, permanecendo sendo flamenguistas, mas não compete a mim escolher qual o time de coração dos meus filhos, não compete a mim determinar qual vai ser a profissão do meu filho, né? Quantos filhos crescem debaixo de um jugo muito grande? Não, meu filho vai ser médico, meu filho vai ser advogado, meu filho vai... Não, essa é uma decisão deles, não compete a nós controlarmos, determinarmos algumas questões, né, na vida deles. Tem coisas que eles vão decidir, a gente vai ajudar, a gente vai orientar, a gente vai ser parceiro nessa escolha aí, mas às vezes o desejo pelo controle, né, de olhar para a criança como um troféu, como um projeto da vida delas, tira das crianças o seu direito de escolha, de questões que são pessoais, do seu gosto pessoal. Então, são desejos que muitas vezes nos levam a muitas dificuldades. O próximo slide aí, por favor, Rudy. Nossos problemas de comunicação com os adolescentes existem não simplesmente por causa do caráter deles, mas também por causa de nossa idolatria. Quando o desejo pelas coisas, pelas posses, pela posição, pelo amor, pelo respeito, pela apreciação, pela paz, pelo conforto, assume sobre nossos corações o governo funcional que somente o Senhor poderia ter, inevitavelmente ocorre um conflito em nossos relacionamentos. Então, amados, isso é muito importante. Deus está trabalhando em nós, no meio desse processo, quando nós estamos cuidando dos nossos filhos. Nós também precisamos ser tratados pelo Senhor, porque a educação, muitas vezes, vai expor, né? A criação dos filhos vai expor o pior de nós, a nossa ira, a nossa dificuldade, como a gente é injusto, como a gente é incoerente, e os nossos filhos vão expor isso em nós, e essa também é uma oportunidade para que a gente possa crescer, se desenvolver e ser aperfeiçoado pelo próprio Senhor. E a última coisa importante que eu queria compartilhar com vocês é que o objetivo final do nosso exercício paterno na criação dos nossos filhos é vê-los internalizando o Evangelho. A gente tem uma definição no próximo slide sobre a internalização do Evangelho. A internalização do Evangelho é o processo em que seus filhos se apropriam das coisas de Deus como a sua própria fé. Então, esse é o nosso maior desejo, né? Não é que nosso filho seja um grande médico, um grande... a gente sempre falou isso com nossos filhos, eu e minha esposa, você não precisa ser o melhor aluno, você tem que ser um aluno esforçado, né? Porque mais do que ter uma função grande, né? Uma profissão rentável, um carro, uma casa, a gente quer que vocês sejam pessoas de Deus, pessoas que amam o Senhor, pessoas que vivem o Evangelho, que amam o Evangelho, né? Eu não quero que você seja um pastor, né? Se Deus chamar para isso, amém, mas que você seja alguém que vive os propósitos de Deus. Essa internalização do Evangelho, quando deixa de ser apenas a minha fé e a fé do meu irmão, né, do meu filho, essa apropriação, né, daquilo que ele crê, que ele não vai mais à igreja porque eu vou, ele vai porque ele crê em Jesus, porque ele ama Jesus, porque ele teme a Deus. Isso, de fato, é fundamental. Mas eu quero terminar com vocês aqui, compartilhando algo que para mim é muito importante.
A formação dos nossos filhos, ela é produto de duas coisas principais. Primeiro, a sua experiência de vida, as influências formativas sobre a sua vida, mas a vida dos nossos filhos também, ela é influenciada pela maneira como as pessoas interagem a essas experiências. Deixa eu ver a perguntinha que chegou aqui, do Rudy. Pergunta recebida sem identificação. Uma infância sem uma base pode fazer com que o adolescente viva de maneira desenfreada, sem querer ir à igreja, entre outras coisas não boas. Quais conselhos o Senhor poderia dar? Quando eu estou entendendo aqui que no caso é de alguém que não foi criado na igreja, e aí quando chega na adolescência, os pais se convertem, então ele tem uma resistência, se deveria se obrigar ou não a criança a fazer isso. Bem, irmãos, eu acho que a gente vive um momento muito complicado, quando pequenas crianças, né, como eu destaquei o exemplo aqui, de 2 anos, eles têm autoridade sobre todos dentro da sua casa. Esse é um grande problema. O pessoal chama aí da síndrome do imperador, né? Não vou entrar especificamente nesse assunto, mas é relacionado a isso, né? E eu entendo que enquanto os meus filhos estão vivendo debaixo do meu telhado e debaixo da minha autoridade, eles precisam me acompanhar. Eu acho que a maneira como a gente muitas vezes está lidando com a criação dos filhos, em que eles, né, mal começaram a criar bigode, né, no rosto, barba, e eles já fazem o que querem com a vida deles, não. Enquanto está debaixo do meu teto, sendo sustentado por mim, vai ter que se submeter e vai ter que me acompanhar nos lugares. A gente vai fazer isso com habilidade, com sensibilidade, mas eu não vejo que um adolescente, né, é claro que quando um dos pais não é cristão, aí muda um pouquinho de figura, mas sendo os 2 pais cristãos, eu entendo que mesmo que obrigado, é fundamental que ele me acompanhe. Talvez eu não vou levar ele para todo tipo de reunião, mas eu vou estabelecer algo razoável para que ele pelo menos tenha a oportunidade de receber a palavra, ser ministrado, para que o Espírito possa tocar no coração dele. Mas voltando aqui, aquilo que a gente estava falando, a criança, ela recebe, ela tem as suas experiências e as influências formativas na sua vida. Mas aquilo que ela também é resultado da maneira como ela interage com essas influências. É errado a gente presumir que a criança é uma vítima indefesa das circunstâncias onde ela cresceu, que seria uma espécie de determinismo cristão. A gente deve se preocupar em proporcionar para os nossos filhos as melhores influências formativas na sua vida. Mas as crianças, elas são seres livres que vão, quando crescer, tomar uma decisão e elas vão decidir no que elas vão fazer com aquilo que nós estamos ministrando. Aí a gente volta para Provérbios 22, versículo 6, que diz: eduque a criança no caminho que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Irmãos, a gente não deve lidar com Provérbios como se fosse um livro de promessas, porque o que, na verdade, o autor de Provérbios faz é uma constatação daquilo que geralmente acontece. Todos nós reconhecemos que, geralmente, quando uma criança é criada, educada no caminho que ela deve andar, ela não se desviará deste caminho, mas nem sempre isso acontece. O que o autor de Provérbios está fazendo é apenas uma constatação daquilo que normalmente, geralmente, acontece na vida. Então, o próximo slide tem uma informação importante aí, Rudy, por favor. Em última análise, os filhos terão que tomar suas próprias decisões a respeito do caminho que desejam seguir. O mais provável é que na vida adulta os filhos se mostrem mais propensos a escolher o caminho que lhes foi apontado quando eram crianças. Mas nem sempre esse é o caso. E aí, irmãos, eu vou terminar minha participação aqui fazendo um desabafo. Porque a minha dificuldade, às vezes, de participar de cursos sobre a criação dos filhos é que a gente sempre sai de lá se sentindo muito culpado, como se
toda a responsabilidade daquilo que os nossos filhos estão fazendo fosse nossa. Se ele é arteiro, é porque a gente não está dando atenção para eles. Se ele está mentindo, é porque a gente está fazendo isso contra eles. Se ele está tendo esse comportamento, é porque a gente não está dando o carinho que eles merecem. Parece que toda a responsabilidade é nossa. Ou seja, o que nossos filhos são é uma expressão plena e perfeita daquilo que a gente faz ou deixa de fazer em relação a eles. E eu não vejo dessa forma, porque há uma escolha que os nossos filhos vão fazer que vai determinar o destino deles, não apenas nessa vida, mas por toda a eternidade. E é tão interessante, né, a gente observar isso, porque você já foi em curso para a paz, é sempre assim. A gente sempre é o que está errado. É a gente sempre que está fazendo o que não deve, né? É a gente que sempre está falhando em alguma coisa. Quando, na verdade, os filhos, na Bíblia, eles também são responsabilizados. Isso é surpreendente quando a gente vai analisando com o texto bíblico a maneira como essas crianças também são, né? Os filhos também são responsabilizados. Rudy, eu acho que eu não sei se tem um slide também sobre isso que eu preparei. Isso, olha só, tanto o Antigo quanto o Novo Testamento responsabilizam os filhos por sua conduta e não somente os seus pais. Então, esses textos que eu destaquei para vocês aí, eu vou lê-los para vocês. Olha, a lei dizia, em Êxodo 21, versículo 15 ao 17, quem agredir o próprio pai ou a própria mãe terá que ser executado. Quem amaldiçoar seu pai ou a sua mãe terá que ser executado. Ou seja, a responsabilização do filho. Deuteronômio capítulo 21, do versículo 18 ao 21, diz assim: quando alguém tiver um filho costumaz e rebelde, que não obedecer à voz de seu pai e à voz da sua mãe, e castigando eles, lhes não der ouvidos, então seu pai e sua mãe pegarão nele e o levarão aos anciãos da cidade à porta do seu lugar. E dirão aos anciãos da cidade, este nosso filho é rebelde e contumaz, não dá ouvidos à nossa voz, é um comilão e um beberrão. Então todos os homens da sua cidade o apedrejarão até que morra, e tirarás o mal do meio de ti, e todo Israel ouvirá e temerá. Então, olha, Deuteronômio capítulo 27, versículo 16, maldito aquele que desprezar seu pai ou a sua mãe, e todo o povo dirá amém. Então, perceba que o Antigo Testamento, ele responsabiliza também o filho, entendendo que o filho não é apenas uma expressão daquilo que o seu pai faz. Há uma responsabilização também do filho e do seu comportamento. No Novo Testamento, a gente vai ver que a desobediência aos pais, e não apenas a criação inapropriada, é um fenômeno característico do final dos tempos. Olha, o texto está aí a referência. Marcos 13, versículo 12. O irmão trairá seu próprio irmão, entregando-o à morte, o sermão profético de Jesus, né? E o mesmo fará o pai a seu filho. Filhos se rebelarão contra seus pais e os matarão. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1 e 2. Saiba disso, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos e ímpios. Então, irmãos, nós devemos buscar sempre melhorar como pais, mas nós não determinamos o destino dos nossos filhos. Nós ensinamos o caminho e a tendência natural é que eles permaneçam nesse caminho até o final, mas isso não é uma regra que é seguida à risca. Nem todo filho que se sai bem é porque o pai foi perfeito, porque não existe pai perfeito. E nem todo filho que segue para o caminho errado, isso quer dizer necessariamente que o pai fez tudo errado. Não é assim, né? Há um elemento humano naquilo que acontece. Na minha igreja, eu tenho várias ovelhas. E se você for sentar com algumas ovelhas, você vai falar assim, nossa, o pastor Marcos André é um péssimo pastor. Se você conversar com outros, você vai me dizer assim, nossa, o pastor Marcos André é o melhor pastor do mundo.
O pastoreio que eu ofereço é exatamente o mesmo. A maneira como cada um reage é diferente. Tem situações que você, que tem mais de um filho, vai ter que lidar com um filho que você não lida com outro. Por quê? Porque há um elemento humano, pessoal, que está envolvido nesse processo. Não depende apenas de nós. A gente faz a nossa parte e tenta fazer o nosso melhor, mas no final das contas, os nossos filhos vão ter que decidir como eles vão viver, no que eles vão crer, como eles vão tocar a sua vida e conduzir a sua história. A Giselda está dizendo, né? Já ouvi muito isso, obrigado por tirar um pouco do peso das nossas costas. Nós temos essa responsabilidade, claro, mas não depende só de nós, né? Podem enviar suas perguntas pelo chat. Eu acho que não chegou mais nenhuma pergunta aqui para mim, não. Gente, para a gente poder concluir aqui, né, 3 desafios, né, que a gente tem aqui, eu queria sintetizar um pouquinho aquilo que a gente compartilhou com vocês, né? Seja um bom professor. Lembre-se, para aqueles que têm filhos pequenos, a vara tem uma função importante, mas a comunicação tem uma importância realmente maravilhosa no meio desse processo, né? A gente precisa, próximo slide para a gente poder terminar, né? Ser um bom professor, a gente precisa interceder constantemente por nossos filhos e a gente precisa descansar em Deus. A obra de convencimento não é nossa, a obra é do Espírito Santo. É Deus quem transforma o coração. Nós somos apenas agentes de Deus. A obra é de Deus. E a gente faz a nossa parte, a gente tenta fazer aquilo que é o nosso melhor, acreditando que Deus vai ajudar nossos filhos a persistirem no caminho certo e a viverem uma vida que possa agradá-lo em todas as coisas. Que o Senhor possa nos abençoar, que o Senhor te abençoe como pai, como mãe. Me perdoe se eu cansei vocês, né? Mas era o que estava no meu coração, aquilo que eu tenho aprendido, que tem norteado aí o meu trabalho como pai. Eu tenho muito que melhorar também, mas que o Senhor nos ajude a cada dia mais. Louvado seja Deus, que tempo maravilhoso, que momento especial. Pastor Miguel, o senhor está aí, meu pastor? Pastor Miguel? Ele está sem áudio. Eu gostaria que o pastor Miguel desse suas considerações da forma que nós iniciamos com a oração do nosso pastor, também finalizássemos se algum irmão, alguma irmã não tiver nenhuma pergunta a mais. Nós queremos, pastor Marcos, louvar a Deus pela sua vida. Amém. Por esse momento tão especial, tão maravilhoso que o Senhor, o nosso Deus, nos concede. Pastor Miguel? O áudio dele não está entrando. Tá. Oba, agora sim. Chegamos. Agora sim. Olha, amém. Olha, sobre a palavra do pastor Marcos, eu, sinceramente, não consegui entender. Não entendi. Eu não entendi como é que ele disse que estava fora da praia dele. Porque, na verdade, ele teve uma capacidade extraordinária. Glória a Deus. Eu lamento muito não poder ter escrito tudo aquilo que você falou. E espero até mesmo que este material esteja sendo gravado, porque merece ser ouvido muitas vezes. Meus parabéns, pastor Marcos. Grato pelo carinho. Nós realmente tivemos uma lição
aqui em casa, viu? A minha esposa está aqui do meu lado e sempre dizendo que maravilha. Primeira vez que ouvimos alguém falar sobre filhos com essa facilidade, profundidade. Eu acho que desta vez nós acertamos. E olha que eu já ouvi muitos palestrantes falar de filhos, eu mesmo já fui palestrante, mas essa profundeza que você trouxe com simplicidade foi, olha, inegável. Foi. Deus, obrigado pelo carinho, pastor. Essa palestra ela está gravada, nós, com autorização do nosso pastor Marcos, vamos disponibilizar no nosso canal do YouTube, né, Ruth? Quero agradecer ao Ruth, a toda a equipe, os irmãos estão aí, ó, fazendo menção. Você quer ler, Ruth, os comentários dos nossos irmãos? Sim, pastor. Essa palestra ela foi gravada. Desde já agradeço ao pastor Marcos por tudo, pelo carinho, pela dedicação deste trabalho, que maravilhoso. Temos aqui várias pessoas mandando mensagem para nós. Temos aqui a Cristiane Santiago, muito bom, muito obrigada, pastor Marcos. Temos também o Edson Alberto, realmente uma bênção essa palestra. E temos também aqui da Lígia de Paula, é uma pergunta. Tenho aprendido a sempre responder o porquê de tudo a nossos filhos. Quando faço isso, nossos filhos não ficam chateados? O que o senhor acha disso? O que o senhor acha disso? Onde que está essa pergunta? Da Lígia. Deixa eu ver aqui. Tenho aprendido a sempre responder o porquê de tudo aos nossos filhos. Quando faço isso, nossos não ficam chateados. O que o senhor... Eu acho que, assim, primeiro, a importância, como eu falei, a oportunidade de instrução, ela acontece a todo momento e a gente deve aproveitar, sim, as oportunidades para estar ministrando sobre a vida deles. É claro que, como pais, a gente também pode reconhecer quando a gente não tem uma resposta, quando a gente não sabe, quando a gente não conhece, né? É verdade. Esse reconhecimento de que tem coisas que a gente não compreende perfeitamente, que a gente não sabe explicar, mas a ideia é basicamente essa, né? São situações que vão surgir no nosso dia a dia, são comentários na nossa mente, perguntas, mas que a gente tem a oportunidade de estar ministrando algo precioso sobre a vida deles, e essa é a nossa vantagem, não são 2 horas semanais, é qualquer momento do dia a dia, e esse foi o projeto de Deus desde o Antigo Testamento, é falar da lei, falar da palavra, andando, levantando, deitando pelo caminho, isso é muito precioso. Temos aqui outros agradecimentos, temos aqui a Fernanda, palestra abençoada, temos a Lígia de Paula, meu Deus, que bênção, Patrícia Moura, excelente, que Deus abençoe, temos também a Giselda, obrigado, Deus abençoe, temos também a Sônia Fernandes, belas palavras, que Deus abençoe, temos a Júlia Teixeira, excelente, e temos também a Juliana Teixeira, tempo maravilhoso, ensinamento muito importante. Deus abençoe o pastor e nos abençoe e ajude a instruir nossos filhos no caminho da verdade. Também eu queria pedir aos irmãos que no final aqui estou colocando o link para que os irmãos possam estar preenchendo o nosso formulário, né, colocando sugestões. Isso é muito importante para nós. Agradeço também a todos que participarem, fique com Deus e daqui 15 dias temos o outro encontro deste abençoado. A paz do Senhor a todos. Amém. Pastor Miguel, o Senhor nos abençoe, pastor, e pode nos despedir. Daqui 15 dias estaremos de volta com mais um encontro
né, educando filhos à luz das Escrituras Sagradas. E o pastor, se me permite só uma À última vontade, observação? pastor, claro. Para os irmãos que querem acompanhar um pouquinho do nosso trabalho, né? Eu tenho um canal no YouTube, você vai procurar lá, pr.marcosandrecândido, pr.marcosandrecândido no YouTube, você vai encontrar muita coisa que a gente tem lá. Na verdade, é o canal que a gente tem utilizado na igreja. Então, nossos cultos de domingo, ministrações breves, escola bíblica, tá tudo lá no canal, né? E no Instagram, eu também entrei no Instagram tem uns 10 dias, minha esposa me colocou lá, @ né, pr.marcosandré. Bem fácil, você vai me encontrar no Instagram. E hoje até um pastor escreveu para mim: rapaz, mas você não está seguindo ninguém. É porque, na verdade, eu vou postando só frases de ministrações, de livros para compartilhar, para edificação do pessoal. E é apenas nesse sentido, não quero ficar me ocupando muito não, mas se você quiser conhecer um pouco do nosso trabalho, né, tem o YouTube e tem aí o pr.marcosandré do Instagram para você também nos acompanhar. E agradeço mais uma vez pelo carinho de todos vocês. E em breve, estando em São Paulo, vai conhecer a Zona Norte de São Paulo. Amém, a será nossa querida igreja no bairro Mimirim, né, pastor? Amém, será um privilégio para a gente. Amém. Pastor Miguel. Pois não, querido. Eu louvo a Deus pela sua vida, pelo seu interesse nas causas de Deus, pelo reino de Deus e pela inspiração maravilhosa que você teve de cuidar das nossas crianças, porque das tais é o reino de Deus. Amém. Então, agora, agradecendo ao pastor Marcos, agradecendo o nosso amigo Rude, enfim, todos que estão nos ouvindo, e vamos então orar, tá certo? Amém. Senhor, nosso Deus e Pai, mais uma vez na tua presença. Sim, meu Deus. Agora, ó Deus, com o nosso coração dilatado pela Jesus, tua obrigado. palavra. Nós precisamos Escondendo, de ó ti. Deus, a tua palavra em Precisamos nosso do coração. teu favor, meu Deus, Quantas revelações para colocar em maravilhosas, prática, meu ó Deus, o Senhor tudo nos que ouvimos trouxe. nessa noite, Pai. Pedimos, ó Que Pai Santo, privilégio, meu Deus. abençoe o pastor Nos Marcos. ajude, meu Deus, em nome de Com eles Jesus. sejam abençoados todos os Sim, seus meu Deus. familiares, Sim, meu Deus. igrejas, e que Deus esteja levantando muito abençoadores Sim, meu para a Pai. vida dele. Que Deus também abençoe o pastor Luizander, Obrigado, Deus, Jesus. e todos os que os Santo é o ouvintes. Senhor, Pai. Ó Pai Santo, só podemos dizer obrigado, Amém. obrigado e obrigado. Aleluia, Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Deus abençoe a todos. Mais uma vez, Rude, muito obrigado. Os irmãos, antes de deixarem aí o ambiente, preencham aí, né, Rude? Tem uma pesquisa aí bem breve que nos ajuda e muito, tá bom? A continuidade aí dos próximos encontros. Pastor Marcos, um grande abraço, querido. Um abraço para todos, Deus abençoe. Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém. Amém.